Pai, obrigado por esta oportunidade que temos de aprender com o Senhor a sua palavra. Que o teu cuidado, a tua graça estejam sobre a vida de cada um de nós. Ó Deus, que o Senhor possa estar ministrando através da minha vida. Sabemos a grande responsabilidade que é falar sobre a palavra do Senhor para os teus filhos. A igreja pertence ao Senhor. O rebanho é de Deus, o rebanho é teu. E nós servimos o Senhor com temor e tremor. É que o Senhor possa ministrar a nós hoje, a todos nós, ó Pai, de acordo com a sua perfeita vontade, de acordo com o seu poder, em nome de Jesus. Irmãos, há dois extremos na vida cristã. Na verdade, são muitos assuntos, mas eu quero introduzir desse jeito. Há dois extremos perigosos na vida cristã, e vocês vão entender sobre o que eu quero falar nessa manhã. Dois extremos. O primeiro é nós acreditarmos que tudo que acontece de ruim, ou todo problema, toda situação que temos é obra do diabo, do capeta. Esse é um extremo. Tudo é obra do diabo. O segundo extremo, perigoso também, é nós ignorarmos ou desconhecermos ou desprezarmos totalmente as intenções de Satanás. São dois extremos. Um extremo, aquela pessoa que é medrosa ou que atribui tudo que acontece de ruim ao diabo, ou seja, o diabo tem mais poder que Deus, parece. Tudo é obra dele. O outro extremo, do lado de cá, a pessoa acha que nada é do diabo. Não, isso aí é coincidência, é circunstancial. Isso daí, não sei, fui eu que fiz errado. Então, são dois extremos. Então, nesta manhã, o que eu gostaria de falar é trazer à luz coisas que a palavra de Deus nos ensina. Então, nessa manhã, eu gostaria de trazer um alerta para nós, como igreja, como pastor da igreja. Eu sinto que é um momento de... Faz tempo que eu não falo sobre isso. De trazer um alerta, de trazer para nós uma reflexão, para nós podermos entender o que muitas vezes nós acreditamos que são coisas ao acaso ou ocasionais, ou entender também até onde vai a atuação satânica e até onde nós podemos entender e como devemos nos comportar diante de situações as quais nós vamos estar tratando aqui nesta manhã, neste dia. Eu acredito, irmãos, que Deus tem algo para falar ao nosso coração, amém? Então, dois extremos. Eu gostaria que você guardasse isso. Achar que tudo é do capeta, do capiroto, do cão. O que mais, irmão? Do tinhoso. Quê? E outro achar que nada dele. Ele tem vários nomes, né? Do nosso inimigo. A palavra diabolos, em grego, significa inimigo. Então, ele é o nosso inimigo. Precisamos ter isso em conta. Então, nós precisamos levar a nossa vida discernindo que nós estamos em luta. Irmãos, todos nós estamos numa luta. Isso faz parte. E, embora você não acredite que esteja, nós estamos. Mesmo que você ache que não, nós estamos. Ontem nós tratamos um pouco sobre assuntos do mundo espiritual com os jovens. Aí alguém perguntou assim, mas uma pessoa que desconhece tal situação, ela pode sofrer o dano? E eu respondi da seguinte forma, a minha neta, a Olivia, tem 1 ano. Se ela colocar o dedo na tomada, ela vai tomar choque ou não? Quem acha que ela vai tomar um choque se ela colocar o dedo na tomada? Mas ela não sabe que aquilo dá choque. O fato de você ignorar faz com que você não sofra a consequência? Não. É por isso, então, que nós precisamos, como igreja, trazer à luz e ensinar algumas coisas, para que a gente esteja bem atento. E a palavra nos chama a atenção para entender, para aprender, para poder discernir todas as coisas para a glória do Senhor. A primeira coisa que eu quero dizer antes de entrar no assunto é o seguinte: Deus é poderoso. O Senhor Jesus disse, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, pregar o evangelho a toda criatura, ensinando-os a guardar tudo que vos tem ensinado, e eu estarei com vocês até a consumação dos séculos, até o finalzinho eu vou estar com vocês. Nunca te deixarei, nunca jamais te abandonarei. O Senhor está conosco, Ele é o nosso Deus, Ele nos protege, Ele nos guarda. Amém? Uma vez eu estava andando com o irmão e
E ele começou a contar para mim que assim, ontem eu estava treinando guerra espiritual. Eu falei assim, como assim? É que tem um cachorro bem bravo no meu vizinho lá, então eu fico atiçando ele. E o que isso tem a ver? Não, porque tem uma grade, então ele fica na grade, do lado de lá da grade, desesperado para me pegar. Mas existe uma grade, ele não pode pegar a minha vida, então eu fico lá. Isso para mim é guerra espiritual, o diabo fica doido para me pegar, mas existe uma proteção, que é o sangue de Jesus. Amém? Mas a gente tem que estar atento, porque se você botar a mão do lado de lá, irmão, o que acontece? O cachorro pega, né? Então vamos estar atentos. Amém? Então, o nosso objetivo hoje é falar dessa guerra real. Uma guerra que Jesus já venceu por nós. Eu gostaria de tratar aqui 3 temas que são importantes nesse momento para discernir na vida espiritual como agir. Primeira coisa, nós precisamos identificar o nosso inimigo. Se você gosta de anotar a palavra, eu sei que tem alguns irmãos que gostam, então, identificar o inimigo, resistir ao inimigo e orar para ter a vitória. São 3 coisas. Identificar, resistir e orar. Então, irmãos, a palavra de Deus é muito clara quanto a esse aspecto e esse assunto. Satanás, ele tem intenções malignas. Ele arma laços. E os laços, as armadilhas, têm um propósito de nos prender para fazer a vontade dele. Esses laços têm o propósito, ou a intenção de nos restringir num lugar de prisão, num lugar de falta de revelação, num lugar de cegueira. Então ele arma laços para nos prender aqui neste lugar, para que a gente não possa então desenvolver a nossa vida cristã de uma forma satisfatória. Aqui neste laço, eu não consigo ser um bom marido. Neste laço, eu não consigo ser um bom pai. Neste laço, eu não consigo adorar a Deus. Neste laço, eu não consigo desenvolver o meu ministério. Por quê? Porque eu estou preso. Estou preso na rebeldia, estou preso na inimizade, estou preso na maledicência, eu estou preso no pecado, na acusação. São os laços que Satanás, ele então arma para prender a igreja. Porque o objetivo dele é fazer com que eu e você não venhamos a desfrutar de algo maravilhoso que Deus está fazendo no nosso meio e nas nossas vidas. Então vamos aprender à luz da palavra, identificar o inimigo, resistir a ele e orar para ter vitória. Eu não gosto de... Às vezes a gente fica falando muito sobre o diabo e eu quero falar mais sobre Jesus. Mas a própria palavra, o próprio Senhor Jesus, ele falou sobre Satanás num objetivo e no momento de ensinar a igreja. Então, irmão, não fique chateado comigo se eu começar a falar demais aqui, de repente eu me prendo nesse assunto, mas eu quero que você tenha em mente que o Senhor Jesus está muito acima, mas muito acima de toda a obra satânica. Mas precisamos estar alertas. Amém? Então, veja bem, o diabo existe. Irmãos, o maior trunfo do capeta é ele se passar por inexistente. Vou repetir. O maior trunfo, a maior arma do inimigo é ele passar despercebido, ele passar por inexistente, porque assim ele caminha na vida da gente, caminha na nossa casa, caminha no nosso ambiente de trabalho e ninguém percebe. E ele coloca inimizade, coloca todo tipo de coisa ruim e a gente não percebe que ele está ali. Por quê? Porque ele se faz inexistente. Se você for perguntar aí fora, tem muita gente que acha que o diabo não existe. Quem já ouviu falar aqui que o diabo não existe? Deixa eu ver. Pouca gente, né? Obrigado, irmãos. Então, muita gente fala, não, o diabo não existe, o mal é da própria pessoa, o mal está no ser humano. O ser humano é mal também, irmãos, mas o diabo existe, a palavra apresenta ele. Então, o maior trunfo dele é passar como não existente. E quando nós não damos atenção às obras dele, então ele caminha com liberdade. E ele vai pintando, bordando, fazendo as coisas, a gente vai dar vamos entrar para a prática. Por enquanto eu estou na teoria. E eu gosto de trazer alguns assuntos para a prática. Quando nós começamos, então, a não perceber que Satanás está armando alguma coisa, como a Bíblia diz que ele arma laços e armadilhas, irmãos, aí nós começamos a viver desentendimentos no nosso lar, nos nossos amigos, grosseria, xingamentos, seduções e outras coisas. Todo tipo de jogo satânico está aqui à nossa volta, está tentando nos prender, criando laços, armadilhas constantemente para nos fazer
ficar restritos ou restringidos a um lugar de prisão, a um lugar de pouca visão, de falta de revelação, de falta de ação. Então, todo tipo de coisa, ele vai começar a trabalhar. Então, todas essas coisas, desentendimento, grosseria, xingamento, sedução e outras coisas, começam, irmãos, com uma opressão. Lá em Efésios capítulo 6, diz que nós temos que usar o escudo da fé para apagar os dardos inflamados. Quem já viu esse texto? Muita gente conhece. Usar o escudo da fé para apagar os dardos inflamados. O que são dardos inflamados? Irmãos, você não está vendo nenhuma flecha. Já viu aqueles filmes de guerra da época medieval, daqueles lugares que o cara daqui botava fogo na flecha e jogava um monte de flecha inflamada para botar fogo na cidade, para destruir, o forte, fosse qualquer coisa desse tipo. O dardo inflamado é uma seta, uma flecha que tem um poder de destruição. Ele não apenas vai furar o lugar, mas quando ele atinge o alvo, ele faz aquele lugar incendiar e ser destruído. Uma pequena flecha, se cair naqueles telhados que a gente vê nos filmes de palha, uma pequena flecha. Se você jogar uma flecha, a flecha cai lá, não acontece nada. Mas se você joga um dardo inflamado, a hora que aquele dardo cai lá, o que acontece, irmãos? Começa a pegar fogo e começa a ter uma ruína muito grande naquele lugar. Então, os dardos inflamados, irmãos, são opressões que vêm contra a nossa vida, que vêm contra a nossa maneira de crer, que vêm contra a nossa casa, contra a nossa família, contra as nossas finanças, contra qualquer coisa que o diabo quer destruir. E quer, então, prender a gente no desespero e na falta de fé e na desesperança. Nós temos que usar o escudo da fé para apagar esses dardos inflamados. Começam, irmãos, com pequenas opressões. Olha, eu já contei aqui várias vezes, irmãos, essa semana de novo. Porque eu sempre levo água para mim e para a Adriana. A Adriana nem sabe disso, mas eu sempre levo. Eu vou pegar água para mim, eu deito um pouco antes dela. Então eu pego uma garrafinha de água, deixo do meu lado, do criado mudo, e eu pego uma para ela. E às vezes, Satanás, ele fala para mim, e eu discerno a voz dele. Ele fala assim, você vai pegar água de novo para ela? Ela nunca pega água para você. Não pega assim, irmãos. Ele é mentiroso, ele é o pai da mentira, né? Ela pega. Ela faz muitas coisas para mim. Mas tem vezes que o Satanás é meu primo, viu, amor? Vou falar para você aqui agora. Meu primo vai pegar água de novo para ela. E eu falo assim, é mesmo, né? Vou nada. Aí eu penso bem para assim, Satanás, né? Vou pegar assim, qual o problema? Vou pegar de novo, e glória a Deus que eu tenho uma esposa linda, maravilhosa, para deixar uma aguinha lá do lado dela preparada, porque a hora que ela chegar, vai ficar feliz, vai ver que eu lembrei dela. Veja que é uma pequena opressão. Se você não está atento, e aí eu preciso confessar o meu pecado, que eu já falei para ela, você não vai pegar água para mim, não? Toda vez sou eu que pego. Já falei, irmãos. Mas o que é isso? Isso é uma opressão. Se eu não estou atento, eu vou chegar para ela e falar assim, olha, você não pode pegar água para a gente? Toda vez sou eu que pego. Por que você não pega nunca? Aí ela já vai ficar chateada. Ela vai falar assim, olha, eu não peço para você pegar água, você está pegando porque você quer, eu nunca pedi. Aí eu já vou responder do lado de cá, não precisa ser grossa. Eu não estou sendo grossa, você que começou. Quem está entendendo o que eu estou falando? Mas eu que comecei? É claro que eu comecei, porque se eu não pego água, como é que a gente vai se sentir sede à noite? Você que vai ter que sair debaixo da coberta buscar água. E aí, irmãos, daqui a pouco nós estamos falando de finança, estamos falando dos filhos, minhas filhas já casaram, já saíram, nós estamos falando dos filhos, que lá naquela vez você falou isso para a Fernanda, você falou lá daquele... E a mulher, né, como diz alguns, ela não vira histérica, ela fica histórica. Começa a lembrar daquelas coisas lá atrás. E a gente também, irmãos. A gente pega um negócio bobo, uma coisa pequena, e aí aquele negócio se transforma. Quando você vê, irmão, você já caiu no laço. Aí você já dorme brigado, no outro dia você acorda meio sem graça, e tem gente que é ruim de pedir perdão, que não reconhece, né? Que acha que o outro que tem que pedir perdão, porque ele não errou, quem errou foi o outro. E a gente fica assim, daqui a pouco você está uma semana sem falar com a sua esposa, aí você fala para a criança assim, fala para sua mãe que tem que pagar a conta de luz. Aí a criança vai lá e fala para a mãe que tem que pagar. Aí volta e fala assim, a mãe mandou falar que você tem que fazer o Pix para a conta dela, que está sem saldo. Aí fica essa... Irmãos, vamos falar a verdade. A gente ri, é ridículo.
mas acontece nos melhores lares, nas melhores famílias. Acontece. Irmãos, nós temos que estar atentos, porque essas pequenas coisas começam assim. Seduções. Você entra num site do banco para pagar uma conta, fazer alguma coisa, daqui a pouco tem uma propaganda e já aparece aquela mulher com decote, ou então aparece aquele homem, aquela situação. Você entra na sua rede social e daqui a pouco aparecem situações que você não entrou ali para ver isso, mas aquilo ali se apresenta para você. Por exemplo, você entrou na sua rede social, você está ali vendo seus amigos, deixando um recado para alguém que você ama, daqui a pouco aparece uma propaganda de panela. Aí você, nossa, que panela linda. Irmãos, você não precisa de panela, já tem panela na sua casa, mas aquela panela é linda, ela não gruda, é antiaderente. E você está com a sua finança apertada. E você fala assim, mas se eu comprar em 10 vezes, olha aqui, é sedução, irmãos. Não apenas na área sexual. Você acaba comprando o que não precisa. Alguém que já comprou o que não precisa, irmãos? Eu acho que a maioria de nós. Outro dia eu estava conversando com uma amiga e falou assim, minha mãe comprou 2 televisões. Eu falei, por quê? Essa porque estava barato. É verdade, isso não é piada, é verdade. Comprou 2 televisões, por quê? Porque estava numa promoção muito boa, ela comprou 2. Aí depois ela dá para alguém, sei lá o que ela faz. Veja bem, mas tem cabimento um negócio desse? As coisas começam com pequenas opressões. E você vai dando vazão àquilo ali, então a gente precisa estar atento. A palavra de Deus nos exorta muitas vezes a prestar atenção, estar atento às obras satânicas. Olha, você não precisa abrir. Eu vou ler aqui, são vários textos, tá? Eu vou isentar o pessoal da mídia, não precisa colocar aqui no telão, porque eu vou lendo rapidamente para dar um pouco mais de fluidez na palavra, tá bom? Mas se você quiser anotar e ler depois, são vários textos. Primeiro texto, Efésios 6,11, diz assim, vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. O que o diabo arma, irmãos? Ciladas. 1 Timóteo 3,7, também deve ter boa reputação aqui quando Paulo está falando a Timóteo sobre o bispo, o episcopo, aquele que fosse liderar uma igreja. Ele deveria ter boa reputação perante as pessoas de fora para que não caia em descrédito nem na cilada do diabo. Ou já são 2 textos falando aqui. 2 Coríntios 2,11, quando Paulo está conversando com a igreja, ele fala assim, olha, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não ignoramos quais são as intenções dele. Paulo está escrevendo para a igreja, olha, existe uma situação, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos resolver para que Satanás não alcance vantagem sobre nós. Irmãos, o próprio apóstolo Paulo está dizendo para a igreja, nós temos que estar atentos para que Satanás não alcance vantagem sobre nós. Porque nós conhecemos, nós sabemos quais são as intenções dele. Então, muitas vezes na nossa casa, tem hora que... Outro dia eu estava com a Adriana, peguei na mão dela, comecei a discutir com ela um assunto ou outro, daqui a pouco eu peguei na mão dela e falei assim, meu amor, vem cá, vamos orar, porque eu não desconheço as intenções do inimigo, ele quer nos desestabilizar. Eu não tenho nenhum problema com você, você não tem nenhum problema comigo, então vamos parar esse negócio agora e vamos botar o capeta no seu lugar, que é debaixo dos nossos pés. Nós pegamos, oramos juntos, irmãos. E pronto, mudou o ambiente da casa. De repente, a sua casa está num ambiente conturbado, todo confuso, todo bagunçado. Filho brigando com o irmão, são os irmãos brigando entre si, os pais, todo tipo de confusão. Por quê? Porque começa com uma pequena cilada. 2 Timóteo 2,26, para que assim voltem à sobriedade e escapem da armadilha do diabo que os aprisionou para fazerem a sua vontade. Aqui Paulo está escrevendo para Timóteo para que ele viesse a corrigir as pessoas com brandura, para que elas pudessem voltar à sensatez. Pessoas que, conforme Paulo diz, são pessoas que precisam voltar à sensatez, à sobriedade. Por quê? Porque elas estão presas na armadilha do diabo. Veja bem, para que assim voltem à sobriedade e escapem da armadilha do diabo, que os aprisionou para fazerem a sua vontade. Irmão, Satanás tem a vontade dele e aprisiona crente para fazer a vontade dele. Misericórdia. E nós muitas vezes vamos vivendo a vida como se o diabo não existisse. Nós vamos
enfrentando os problemas na nossa vida, no nosso lar, na nossa empresa, no nosso trabalho, onde quer que seja, no ministério, como se o diabo não existisse. Irmãos, estejamos atentos. Não podemos ignorar que ele tem más intenções. Não podemos ignorar que ele arma ciladas, coloca laços. 1 Pedro 5,8, estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Então tem gente que fala assim, né? Tem gente que tem uma outra tradução que fala que o diabo anda ao derredor. Irmãos, deixa eu abrir um parênteses aqui, tá? Eu já ouvi isso aqui, não sei se você já ouviu. Pedro diz que o diabo anda ao derredor, mas os anjos estão ao nosso redor, então o diabo não pode tocar na gente. Irmãos, isso é bobagem, porque aqui a palavra redor, derredor, não está no original. A Bíblia diz que o diabo espreita como leão. Ele não está falando se é perto, se é longe, se é de lá, se é de cá. E para com esse negócio que o diabo está ao derredor e o anjo está ao meu redor, que aqui ao meu redor eu não permito que o diabo fique, e eu não aceito. Irmãos, a Bíblia diz taxativamente que Satanás está procurando alguém para devorar. Ele está espreitando a nossa vida, a minha vida, a sua vida, a minha família, a sua família, o meu e o seu ministério, a nossa igreja. O diabo está espreitando e procurando alguém, uma oportunidade para nos devorar. A Bíblia diz isso, e isso é verdade. Ele está, nesse momento, espreitando a sua vida, procurando uma oportunidade, irmão, para devorar você. Ele vai te encontrar? O diabo vai te encontrar, irmão? Você não está muito convicto, não. Não vai achar oportunidade, em nome de Jesus, não vai. A Bíblia diz que ele espreita, é isso que ele diz. Anda ao redor como um leão, espreita como um leão, procurando alguém que possa devorar. Tem muitos outros textos. Foi só a introdução. A introdução é essa: o diabo existe e armas ciladas, e nós estamos numa guerra. Agora nós vamos começar. Identifique o inimigo. Efésios capítulo 6, versículo 11 e 12. Se quiser colocar aqui, Andrei, se der tempo. Efésios 6, 11 e 12. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Outra tradução diz que a nossa guerra, a nossa luta, não é contra carne e sangue. Ou seja, nossa luta não é contra pessoas. Nossa luta nossa luta é contra esse tipo de forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Onde são as regiões celestiais, pastor? É aqui, o ambiente onde nós estamos. Existe o terceiro céu, mas existe o céu onde nós estamos aqui. A atmosfera onde nós estamos, onde Deus tem nos abençoado com toda sorte de bênção, conforme Efésios diz. Então, a nossa luta não é contra pessoas, mas contra o inimigo. Então, irmãos, nós somos presa fácil quando a gente não percebe que ele está agindo. Quando você não percebe que ele está agindo, a gente é presa fácil. Eu, quando era adolescente, eu não falo isso com orgulho. Hoje eu não faria dessa forma. Mas na minha época, a gente não tinha internet, não tinha celular, não tinha nada, então a gente inventava coisas para fazer. Uma das coisas que eu fazia, eu caçava passarinho. Não matava, mas caçava para prender em gaiola. Tal, mas eu me arrependo disso hoje, já pedi perdão a Deus. Mas é interessante porque existem alguns tipos de pássaro que você não pega. Não adianta, você pode colocar armadilha, ele não cai porque ele é muito esperto, ele é muito arisco. Existem outros que facilmente você pega. Você pode botar uma caixa de sapato com um pauzinho assim, com um fio amarrado, ele entra debaixo da caixa de sapato para comer o que está lá, para pegar a armadilha. Ele é muito simples, muito simplório. Algumas raças de pássaros são assim. Outros não, irmãos. Tem alguns tipos de pássaro que eles nem chegam no lugar onde tem a alvenaria, eles só param na natureza, de tão espertos e tão ariscos que eles são. Então a gente vê esse tipo de coisa.
Então, Satanás, ele arma uma estratégia para cada tipo de pessoa. Daqueles que são mais simplórios, qualquer coisa serve. Aqueles que são mais espertos, que se acham mais espertos, ele camufla muito bem. E a gente tem que estar atento. Eu quero falar aqui sobre algumas estratégias para que a gente possa reconhecer o inimigo. Estratégias que Satanás utiliza, eu vou entrar um pouco na prática agora, tá, irmãos? Algumas estratégias que a gente pode e deve perceber que aí tem o cheiro do inimigo, irmãos. Amém? Quem já sentiu? A Adriana fala isso para mim. Alguma coisa não está cheirando bem. Eu falei assim, será que tem alguma coisa queimando? Não, ela está falando espiritualmente, irmãos. E eu falei assim, eita, Adriana é fogo. Ela olha assim, uma vez nós fomos num banco, aí eu estava no banco, na fila do banco, chegou o irmão, trabalhava numa empresa, ele era motorista de uma empresa, e ele chegou junto com a secretária e foram fazer um trabalho no banco, e eu ali conversando, tudo bem, tá, disse que é Pai Senhor para cá, tal. Aí a moça foi lá, entregou, tinha entregado, nós estamos indo embora, vou para a empresa. A Adriana olhou para mim e falou assim, o que foi, Adriana? Não, alguma coisa está errada. Eu falei, como assim, amor? Eu não gostei. Não gostou do quê? O cara é motorista, trouxe a moça para fazer o serviço de banco, é normal, todo mundo faz isso. Eu ando com as minhas colegas de trabalho também, às vezes viajamos junto, faz parte, é serviço, é trabalho. Não, mas esse negócio não está bom, irmãos. Dito e feito, 2, 3 meses depois, nós descobrimos que esse irmão estava em adultério com essa secretária, que era da empresa. Ele estava adulterando com ela, porque a Adriana sentiu o cheiro do capeta. O narizinho, hein? O narizinho apurado. Né? Então, a gente precisa estar atento, irmãos. Está atento. Um dia nós fritamos peixe na hora do almoço em casa. Aí eu lembro que eu saí, a hora que eu voltei na hora do almoço, estava fritando peixe. Aí eu entrei em casa, quem sabe o que eu estou falando, meu? Aquele cheiro de peixe frito. Você entra no ambiente, você já sabe. Aí comemos ali o peixe, tal, lavou a louça, deixou tudo limpinho, limpou a cozinha, está tudo certo, não está mais lá o peixe, já está tudo limpo. O lixo já foi tirado, já foi jogado fora, limpou tudo a cozinha, mas chegou alguém, não lembro se foi o Fabiano, até umas 3 horas da tarde em casa, para pegar uma hora que eles entraram em casa, eu perguntei, você está sentindo cheiro de peixe? Ele falou, estou sentindo. Eu já não estava mais, porque o nosso nariz acostuma com o ambiente. Às vezes, irmãos, a gente, como pastor, a gente chega num lugar, a gente sente o cheiro do inimigo, mas as pessoas que estão vivendo aquela situação não sentem mais, porque se acostumaram com o cheiro ambiente. E a ideia, então, é o quê, irmão? É trazer uma visão para nós entendermos se nossa casa está fedendo ou não, se a nossa vida está cheirando o inimigo ou não, se nós precisamos estar atentos, porque a gente se acostuma com coisas, acha que é natural tratar com grosseria. Tem marido que é grosso com a mulher. Tem pai que é grosso com o filho. Tem filho que é grosso com os pais, que responde de qualquer maneira, sem respeito, sem temor. Irmãos, está aí o cheiro do inimigo para qualquer um que olha, mas a pessoa que está inserida naquilo ali não vê. Tem mulher que trata o marido com desrespeito, que zomba do marido na frente de outras pessoas. Tem marido que despreza a mulher, que humilha a esposa na frente de outros. Irmãos, isso nada mais é do que a armadilha do capeta para destruir a sua vida, a sua família. Precisamos estar atentos. Vamos identificar algumas estratégias do inimigo. Deixa eu ver que oração aqui, irmão, para que a gente não se estenda demais, amém? Primeira estratégia, herança espiritual. Então, existe uma herança espiritual que vem de atitudes dos nossos pais, de demônios que foram liberados por alianças que eles fizeram, que os nossos ancestrais fizeram. A gente tem que quebrar, precisa entender e discernir, rejeitar, orar e rejeitar toda herança. Não estou falando aqui de maldição hereditária. Tem gente que não gosta disso, e há uma grande controvérsia, eu não vou entrar nisso, mas estou falando de herança. Por exemplo, meus pais, não é o caso. Né? A minha herança espiritual é que o meu pai e minha mãe nunca foram nada. Nunca foram religiosos, nunca me ensinaram sobre Deus. Eu não lembro de ter feito uma oração na minha casa quando criança. Você lembra, Tânia? Eu não lembro. Meus pais não eram nada. Então, a minha herança espiritual é meio assim, é um desprezo pelas coisas do Senhor. Mas tem alguns que talvez a sua herança espiritual, você foi consagrado a algum tipo de demônio. Você foi consagrado a algum tipo de situação.
você foi consagrado a viver, você foi levado em tal lugar para fazer algum tipo de trabalho espiritual, para que aquilo ali, você entende que aquilo hoje não traz bênção para a sua vida. Porque o único que pode salvar, curar, libertar é o Senhor Jesus. Então são heranças, que talvez coisas que você não praticou. Você era criança, inocente, mas você então adquiriu uma herança que veio dos seus pais, que veio talvez dos seus avós. Essa herança muitas vezes está nos prendendo, está trazendo tipo de opressão, trazendo todo tipo de confusão, de incertezas. E aí nós precisamos entender o que, irmãos? Que nós precisamos quebrar isso com oração. Discernir aonde muitas vezes o inimigo entra. Discernir aonde mentiras estão sendo semeadas na nossa vida, na nossa família, na nossa maneira de ser. Quando eu me casei, né, minha avó falou para a Adriana assim, você tem que botar um saco, um copo com sal grosso, né, um copo com sal grosso no canto do quarto para espantar os maus fluidos e tal. E a Adriana fez, né? Quem quer espantar os maus fluidos, irmão? Todo mundo quer. Quem quer espantar a coisa ruim da sua casa? Todo mundo quer. Bota lá uma flor, bota um copo com sal, bota uma ferradura, a pessoa bota qualquer coisa. O sal grosso é bom porque é baratinho, né, irmão? Se fosse algo caro, talvez a pessoa pensasse duas vezes. Bota um copo, só qual o problema? Nenhum. Mas aí você está fazendo alianças que precisam ser quebradas. Amém? Dando legalidade para demônios agirem na sua vida. Então, ontem aqui a Adriana comentou que no comecinho da nossa conversão, um dia eu saí para trabalhar, ela levantou da cama e se deparou com uma pessoa, um ser. E ela olhou e ela percebeu que era um demônio, uma forma de um homem, um monstro, assim, parado dentro da nossa casa. A gente era recém-convertido. E a Adriana olhou para ele e falou assim, o que você está fazendo aqui? Não te aceito aqui não é o seu lugar. Nós temos uma aliança com o Senhor Jesus. Pode bater em retirada. No nome de Jesus, o demônio foi embora. Mas o que ele estava fazendo ali? Eu não sei se foi por causa do sal grosso. Eu não sei. E foi onde eu tinha colocado o sal grosso. Né? Alguns anos atrás, a Adriana entrou no banheiro, tinha um demônio no banheiro aqui. Daqui. Quem está com medo de ir no banheiro agora? A loira do banheiro. É por isso que as irmãs vão de duas em duas no banheiro, não tem medo de ir sozinho. E a Adriana olhou para o demônio, você está fazendo o que aqui? E orou. Então, irmãos, a gente tem que estar atento. É que a Adriana tem esse tipo de coisa. Eu, irmão, não vejo quase nada. A Adriana é mundo espiritual, a Adriana tem discernimento. É um dom de Deus, né? É um dom que Deus dá, algumas pessoas têm. Então, são situações que está atento, a herança. Outra artimanha maligna, outra situação que nós precisamos identificar o inimigo. Como é que você vai lutar? Você precisa identificar com quem você está lutando. Ataques contra a sua vida. Irmãos, Satanás não pode anular a palavra de Deus. Não pode. A palavra de Deus é poderosa. Ele não pode anular. Ele não vai dizer que é mentira a palavra de Deus. Mas ele vai tentar roubar a palavra do seu coração, para que ela não frutifique. Vai tentar endurecer o seu coração. Lembra da parábola do semeador? Né? Que as aves comem a semente que cai no caminho, na beira do caminho. Por quê? Aí Jesus explicou que Satanás ele rouba a palavra que foi lançada. Então Satanás ele rouba a palavra, porque ele não tem poder de anular a palavra. Mas ele faz todo tipo para roubar ou sufocar a palavra. Algumas situações que Satanás traz na vida de algumas pessoas para roubar a palavra. Frustração. A pessoa está frustrada na sua vida, ou frustrada com a religião, ou ela tentou, ou alguém errou com ela, alguma coisa, então ela está frustrada. Qualquer coisa que qualquer pessoa fala, cai num solo frustrado, cai, e na mesma hora o diabo rouba a palavra. Porque não tem como. A pessoa já se fechou, ela acha que o negócio é assim e não tem como. Ela não consegue ter a alegria de ouvir a palavra.
Ela está sempre procurando alguma coisa errada em quem está falando, ou alguma coisa errada naquilo que foi dito. É uma pessoa crítica ao extremo. Ele está falando isso, mas é por causa daquilo. Ele está falando aquilo por causa disso. E ele está sempre criticando, sempre achando alguma coisa errada. Irmão, se você quiser achar alguma coisa errada, alguma falha, é fácil. Na igreja é fácil, irmãos. A gente não tem falhas, nós somos humanos. Não conseguimos cobrir todas as coisas, temos dificuldade, somos pessoas que estão presas no tempo, nas nossas fraquezas, incapacidades. É claro que Deus tem nos abençoado, tem nos levado além de onde nós poderíamos estar. Mas se você quiser achar algo errado, você vai achar. Na vida do seu marido, na vida da sua esposa, na vida dos seus filhos, na vida dos seus pais, você vai achar e você vai ficar frustrado e vai ser uma presa fácil para o diabo roubar a palavra que foi semeada. Decepção, a mesma coisa. Você se decepcionou com alguém e, de repente, qualquer coisa. Ataques sexuais. Aí, irmãos, os ataques sexuais, eles vão contra a nossa vida e começam a roubar a palavra, porque se você cede a um ataque sexual, se você dá vazão para olhar o que não deveria, se você dá vazão para sua mente ir onde não deveria, se você dá vazão para praticar algumas coisas, para se alimentar de algumas coisas que você não deveria, então isso rouba a palavra. Você, não é que a palavra não tem poder, mas você já não se acha digno de viver aquela promessa. Então rouba a pessoa fica enfraquecida. Mentiras. Lança mentiras juntamente com a palavra que foi pregada. Olha, mas isso aqui não é para você, isso aqui serve para ele, para você não serve. Olha, não é bem assim, porque não sei o quê, porque começa a criar mentiras. Omissão. Satanás começa a trabalhar na nossa vida e nós então começamos a nos omitir de fazer coisas que deveríamos fazer. Ser intencionais na nossa casa, ser intencionais em buscar a Deus, sermos intencionais em orar. Porque se for para fazer coisa só quando a gente tem vontade, irmãos, aí a gente está na água, né, como se diz. Não podemos nos omitir, temos que ser proativos para viver o reino. Frieza espiritual. Começa a lançar coisas, você vinha na igreja e você sentia alegria no louvor, era maravilhoso. Agora você chega, irmãos, parece que o céu está de bronze, né? Você fala, a palavra parece que você canta, parece que bate e volta, você não sente mais a presença de Deus, aquela frieza começa a vir, e a pessoa então ela começa a achar que não é tudo isso, que Deus não é tudo isso, começa a sentir frio e ela começa a se desanimar, então qualquer palavra que é lançada é roubada. Discórdia. Individualismo, você acha que você consegue resolver sozinho e não precisa de Deus. São ataques, irmãos, para roubar a palavra, para prender a minha vida e a sua vida em armadilhas, em lugares onde a glória de Deus não será revelada a nós. Onde aquilo que precisamos viver em Deus, desfrutar de toda a liberdade, de toda a alegria, de toda a bênção e de toda a promessa do Senhor, não será possível para quem está preso. É por isso que Paulo falou a Timóteo, olha, você tem que orar para que Deus conceda a eles arrependimento, então eles possam voltar à sensatez, voltar a uma vida sóbria, para se tornarem livres das armadilhas do diabo, ou seja, sem saída. Veja que Satanás ele tem essas estratégias. Eu quero falar um pouco sobre agora jovens e adolescentes. E aí, irmãos, você, se for jovem e adolescente, serve para você. Se você for como eu, serve para os seus amigos, né? Para os seus filhos e assim por diante. Satanás investe contra jovens e adolescentes. Ele deseja marcar vidas ainda muito jovens. Porque se ele marcar uma vida muito jovem, desde pequena, aquela pessoa, se não tiver um encontro com a palavra, com o perdão, com a glória de Cristo, com a cura do Senhor, aquela pessoa vai reproduzir as feridas que ela sofreu. Nós sabemos que os abusadores foram abusados. Nós sabemos que aqueles que maltratam foram maltratados. Não é verdade? Nós sabemos que pessoas violentas sofreram violência na sua infância. Então veja que Satanás, se ele marcar vidas, aquilo vai propagar numa dimensão muito grande.
Mas nós cremos que temos que estar atentos a esse tipo de coisa. Então, abusos sexuais, abusos emocionais e problemas de relacionamento entre os pais são situações que marcam a vida dos pequenos. Irmãos, eu fui pastor de jovens quase 8 anos. E durante muito tempo eu conversei com vários jovens e adolescentes e eu percebia que a marca feita pelos pais muitas vezes os prendia para que eles não vivessem uma nova realidade com Cristo. E eles precisavam então ser ministrados, ser cuidados, precisavam entender que em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores em todas essas coisas. Eles precisavam entender, então, irmãos, Satanás hoje está marcando crianças na nossa nação, está tentando marcar os nossos filhos, está tentando marcar a nossa geração, está tentando marcar os nossos jovens aqui da igreja, está tentando produzir uma ferida para que eles venham a propagá-la, mas nós temos que entender que isso é uma obra satânica. E entender que nós não podemos ignorar o objetivo, a intenção do diabo, que é destruir vidas, destruir famílias. Um jovem com a sexualidade bagunçada, o que ele vai ter? Vai ter um casamento com a sexualidade bagunçada. Um jovem ferido na violência, ele vai ser violento com os seus filhos, com o seu cônjuge. Mas nós cremos que o Senhor é poderoso para cobrir tudo isso com o seu sangue e libertar cada um de nós. Mas não podemos ignorar que essas situações vêm entre nós. Meu irmão, se você é pai ou mãe, esteja atento, querido. As coisas que afetam a sua vida não afetam apenas a você, afetam os seus filhos. As coisas que afetam a sua vida, se você ficar brigando com a sua esposa, os seus filhos estão sendo afetados. Por isso que um pai e uma mãe, se tiver que resolver alguma coisa, não deve resolver na presença das crianças. Deixa as crianças, na hora que elas dormirem, é até bom, irmãos, porque na hora da raiva, você segura, deixa as crianças dormir, você vai para o ambiente sozinho, aí você conversa já com um tom mais baixo, jogando água na fervura, né? Aí você vai conversando. Não se discute na frente dos filhos. Não se trata mal a esposa na frente dos filhos. Não se desrespeita o pai na frente dos filhos. Porque isso está marcando uma geração. E eu vou dizer algo, isso é uma cilada do diabo, que vai marcar a vida dos nossos filhos. Eles estão muito quietos, irmãos. Eu lembro de marcas que foram feitas na minha infância. Eu lembro de marcas que foram feitas na minha adolescência. Eu lembro de situações que eu vivi em casa e fora da minha casa, com as quais eu tive que trabalhar em Deus para receber o quê? Perdão, para receber cura, para entender que Deus nunca quis que aquilo tivesse acontecido e para entender que Deus tinha coisas grandes e maravilhosas para fazer na minha vida. Eu entendi também de marcas que eu fiz em outras pessoas e eu tive que me arrepender e pedir perdão ao Senhor. Irmãos, então o negócio para ser curado é sério. É sério. Alguns ataques que são explícitos a todos nós hoje, nos dias de hoje. Programas sensuais na TV. A sensualidade, irmãos, está aí, é a arma do capeta. Em todas as áreas. A pessoa fica vendo novela, fica vendo aquelas coisas, sem discernir, sem tomar cuidado, daqui a pouco ela está torcendo para que tenha o adultério mesmo. Ah, mas que a mulher do cara é uma megera, a outra que é bonita. Tomara que ele fique com a outra no final da novela. Está amarrado, irmão. Filme, né? Programas sensuais, fique atento. Pornografia na internet. Pornografia hoje está na palma da mão. Está na palma da mão. Antigamente a pessoa tinha que ir numa banca de jornal e comprar uma revista, tinha que procurar alguma coisa. Hoje não. Hoje está na mão. Qualquer um acessa em qualquer momento. Pré-adolescentes estão acessando pornografia. Nossa, pastor. Estou pensando se eu falo ou não. Vou falar. Pré-adolescentes da nossa igreja acessam pornografia. Não é lá fora, é na sua casa. É na minha casa.
É nos nossos lares, debaixo do nosso nariz, irmãos. Nós nem vemos. Sabe por quê? Porque não estamos atentos. Estamos desconhecendo a intenção do capeta. Você já pesquisou o celular do seu filho, da sua filha? Não, mas ele é criança, pastor, tem 10 anos. Olha. Tomara que você não ache nada, amém, irmãos? Mas nós precisamos ter essa liberdade. Você já conversou com seus filhos sobre isso? Filho, você tem alguma dificuldade nessa área? O pior é se o seu filho falar assim, eu tenho, pai. E você vai assim, eu também, filho, vamos orar junto então. Já pensou? Como é que eu vou trabalhar na vida de alguém? Então, olha, as brechas que estamos abrindo na nossa casa. Olha as brechas que estamos abrindo na nossa família, no nosso ministério. Irmãos, é sério. É muito sério, a gente tem que estar atento e entender o que nós precisamos dar uma direção para a nossa vida, para a nossa família, para a nossa casa. E procurar a nossa cura, procurar que Deus venha trabalhar em nós. Irmãos, nós não podemos ter limitações em Deus. Deus nos trata como pessoas livres e perdoadas. Nós precisamos olhar para Ele e olhar nele, que somos chamados para ser nova criatura. Em Cristo Jesus somos mais do que vencedores. Em Cristo nós podemos vencer todas as coisas. A Bíblia diz que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Irmão, Satanás não pode alcançar vantagem sobre nós. Não pode. Então nós vamos viver estas coisas, mas atentos a identificar o inimigo. Então ele trabalha com rejeição, a pessoa já se acha rejeitada, chega aqui na igreja, ela senta aqui do lado do pastor Silvio, aí o pastor Silvio levanta, vai sentar lá junto do Paulo. Cara, não, foi só eu sentar aqui, mas na verdade foi uma coincidência. O pastor Silvio já ia sentar lá com o Paulo, mas ele estava aqui, o cara veio e sentou do lado dele, tudo bem, vai dar licença um pouquinho, vai lá e senta do outro lado, a pessoa já fala assim, ai, coitado de mim, sou rejeitado, o irmão Murcha botou álcool na mão de todo mundo, eu passei, ele nem olhou na minha cara, não botou álcool na minha mão hoje. Irmão, olha, deixa eu falar algo, se você sente rejeição, Satanás vai arrumar várias maneiras de cutucar a sua ferida, várias maneiras. E você acha que são as pessoas. Não são, irmãos. Ele vai achar várias maneiras. Isolamento, desânimo, religiosidade. Começa a colocar coisas, preencher a nossa vida com coisas e achando que isso não resolve. Frustração com líderes espirituais. Nós estamos aqui em ataques, nós estamos vivendo uma sociedade que é permissiva aos valores que são contrários à família. Nós somos atacados de todo lado, irmãos. De todo lado. Tudo, pesadelos, espírito de rebeldia, amizades mundanas, a gente começa a se envolver demais com pessoas que não têm a nossa fé. Não estou dizendo que você não pode ser amigo, você pode ter amizades de pessoas que não são cristãs, não tem nenhum problema. Mas você tem que ter cuidado, irmãos, porque de repente você vai estar enfiado na casa da pessoa, a pessoa vai estar enfiada na sua casa e o cara vai levar lá um tipo de filme que não condiz com a sua vida, com a sua fé, ele vai levar um tipo de bebida que não condiz com aquilo que você deseja, vai trazer assuntos que talvez não sejam interessantes para os seus filhos estarem ouvindo. Irmãos, cuidado. Drogas, bebida e todo tipo de situação. Eu preciso correr, irmãos, agora eu vou correr, tá bom? Vamos lá. Primeira coisa, discernir o inimigo. Discerne herança espiritual e várias situações que o diabo usa para roubar a palavra que é semeada no nosso coração. Segunda coisa, resistindo então para vencer. Então, muitos irmãos têm facilidade de orar contra demônio. Isso é ótimo, irmão. Todo crente que eu conheço, ele sabe falar aquela famosa frase, está amarrado. Vou falar para você, irmão, até quem é incrédulo já usa o está amarrado. Às vezes você vai no ambiente e as pessoas falam, está amarrado, sangue de Jesus tem poder. E o cara não é crente nada, nem nunca frequentou a igreja, mas o cara já sabe que tem que amarrar o diabo. Todo mundo é muito rápido para orar, isso está ótimo, não está errado não, irmãos, mas existe uma outra dimensão da guerra que a Bíblia apresenta. E essa dimensão é você resistir a Satanás. Não apenas orar. Antes de orar contra, você precisa resistir. Olha só alguns textos que eu tenho aqui. Tiago 4,7. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês.
Submetam-se a Deus e resistam ao diabo. Uma resistência sem submissão não tem muito efeito. Uma resistência ao capeta sem submissão a Deus não tem efeito no mundo espiritual. Tem gente que quer resistir o diabo, mas não se submete a Deus. E submeter a Deus é obedecer a sua palavra. Submeter-se a Deus é temer os seus princípios. Submeter a Deus, irmãos, é estar aí firme naquilo que Deus tem te pedido para fazer. A submissão mostra-se numa vida obediente, numa vida que tem temor de Deus, numa vida que tem uma conduta que mostra que nós tememos a Deus. Submissão a Deus não é um momento, submissão a Deus é uma vida. É uma maneira de viver, é uma maneira de andar. Então, submeta-se a Deus e resista ao diabo, mas resista. Efésios 6,13 diz assim: por isso vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis, depois de terem feito tudo. Olha aqui, resistir no dia mau. Tem que resistir no dia mau. Qual que é o dia mau? O dia mau é que deu tudo errado, irmãos. É aquele dia de grande dificuldade, é um dia de circunstâncias adversas, de momento difícil, é o dia que nós não temos dinheiro, é o dia que a sua mulher olhou feio para você, é o dia que o seu marido está irritado, aquele dia mau, que é o dia que o seu filho está doente, é aquela situação que deu tudo errado, que furou 2 pneus do seu carro e você só tem um step. Esse é o dia mau. O dia mau é aquele, irmão, que você parece que não tem o que fazer. Nesse dia o Satanás vem com tudo, mas você tem que resistir. Resistir, irmão. Nós somos inabaláveis em Cristo, amém? Nada pode nos abalar, irmão, porque depois de tudo isso vai permanecer inabalável. Você resiste porque você já é inabalável, depois você permanece inabalável. 1 Pedro 5,8 diz assim: estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Devemos resistir a Satanás firmes na fé. Permaneçam firmes na fé. Resistam a ele na fé. Irmãos, a fé tem a ver com não andar nas circunstâncias. A fé é baseada não naquilo que nós sentimos. A fé é baseada na palavra e nas promessas de Deus. A fé é baseada nas realidades espirituais, não nas realidades momentâneas. A fé é baseada naquilo que Deus diz, não no que a minha carne diz. A fé é baseada naquilo que Deus mostra, não naquilo que a circunstância mostra. A fé para resistir ao capeta é saber que eu creio em Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador. Esta é a nossa fé que vence o mundo. Então, resistir firmes na fé. Veja como a palavra fala, que eu li alguns textos para você muito claros, que mostra que para vencer o inimigo, você precisa resisti-lo. Não basta você sair orando se você não tem uma submissão. Não basta você querer resistir se você também não submete-se a Deus. Não basta você querer apenas orar sem resistência. Você ora, daqui a pouco você está fazendo exatamente, comendo a isca que o diabo pôs ali, e depois tem gente que fala: pastor, a carne é fraca. Não, irmãos, nós somos chamados para resistir. A fé é baseada na palavra de Deus e nas suas promessas, nunca baseada nos nossos sentimentos. Nós não andamos por aquilo que vemos, andamos por fé. Amém, irmãos? É o que diz a palavra. Se eu e você caminharmos na fé, o diabo nunca vai achar brecha, espaço na nossa vida. Não vai achar espaço na nossa casa. Como resistir, então, na prática? Como resistir, irmãos? É não obedecendo à vontade do diabo. É não dando vazão a essas ciladas, essas armadilhas, tudo que nós falamos aqui, pornografia, programas sensuais, mentira, se omitir, religiosidade, esteja atento. Não caia nessas coisas. Resiste, ore, clame a Deus, busque as promessas relativas àquela situação que você está vivendo. E por último, orando para vencer. Efésios 6,18 diz: orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Orem em todas as ocasiões. E aqui, Efésios 6 fala sobre a armadilha. E eu não vou falar hoje, porque não vai dar tempo, não era o objetivo falar sobre a armadura, né? A armadura da fé nessa luta contra o capeta. Mas se você sair daqui entendendo que você está numa guerra,
que você precisa estar atento e discernir o seu inimigo, discernir as estratégias dele, e você submeter a sua vida a Deus, e você orar para vencer, eu já estou feliz. Então repete comigo. Identificar o inimigo, resistir o inimigo e orar. É só isso. A gente já vai sair daqui numa boa. Amém? Para a gente concluir, a nossa vitória é certa em Cristo Jesus. Aleluia. Nossa vitória é certa, irmãos. 1 João, dá para colocar aí, Andrei, por favor? Eu não sei quem está lá, estou sem óculos. 1 João, capítulo 3, versículo 8. Eu vou ler só a parte B do versículo. 1 João 3, 8. Diz assim: para isso o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. João é taxativo, irmãos. Para que se manifestou o Filho de Deus? Para destruir as obras do diabo. É isso. Colossenses 1,13 diz que ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, o perdão dos pecados. E por último, Salmo 25, versículo 14. O Senhor confia o seu segredo aos que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. E o versículo 15 diz: os meus olhos se elevam continuamente ao Senhor, pois ele tirará os meus pés do laço. De qual laço que ele está falando? Das armadilhas que são colocadas para nós, para prender a nossa vida. Então os meus olhos estão no Senhor, na sua promessa, na sua palavra, na sua fidelidade, na sua grandeza, no seu poder, na sua intenção de caminhar comigo. Os meus olhos estão no Senhor, olhando continuamente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo, o qual, ele ignorou, o desprezo, ele não levou em conta o desprezo, a vergonha, a ignomínia, mas ele sofreu até a morte de cruz, porque ele tinha os olhos no Senhor, sabia, em troca daquilo que ele estava sofrendo, ele sabia o que ele ia receber. Então os meus olhos estão no Senhor, eu olho continuamente para o autor e consumador da minha fé, eu olho para Jesus, eu olho para a obra dele na cruz, eu olho para a vitória que ele teve, eu olho para aquele que desprezou o capeta da cruz, ele desprezou o diabo, desprezou os demônios, ele ressuscitou e ele vive para sempre, todo o poder e toda a autoridade estão nas mãos dele, eu posso vencer a Satanás. Eu posso, você pode. Mas precisamos estar atentos, porque essa mesma Bíblia que diz tudo isso que nós falamos aqui, ela também nos alerta para estarmos atentos contra as ciladas de Satanás. E eu tenho certeza, irmãos, que a palavra de hoje serviu para muita gente, para alertar, para abrir os nossos olhos, para despertar a nossa atenção, para sairmos daqui com uma novidade de vida, com uma proposta nova. Amém? Com uma proposta nova. Queria chamar aqui os irmãos do louvor, por favor, e eu quero orar com vocês. Eu sinto algumas direções de Deus para nós orarmos nessa manhã. Só eu que me sinto tentado a imitar esse pessoal que fala assim, mano. Olha, você também fica. Quem fica tentado a imitar esses carros? Deixa eu ver. Levanta a mão, irmão, para não ficar sozinho aqui. 1, 2, só pouca gente, né? Achei que era mais gente. Mano. Aleluia. Mas eu sinto a gente fazer algumas orações essa manhã. Queria convidar você a ficar de pé. Eu queria chamar todos os homens casados aqui à frente. Todos os homens casados. Pode vir mais para frente, mas é com vocês mesmo que eu estou falando. Não fica olhando um para o outro, não para o outro. O pastor te chamou, não, chamou você.
Eu estou aí com vocês, amém? Eu estou aí junto. Nós temos uma grande responsabilidade. Nós temos uma grande responsabilidade. Vem cá, pastor Fabiano, você também. Nós temos uma grande responsabilidade. Não é fácil, irmãos. Nunca foi. Mas o Senhor está conosco, amém? O Senhor está conosco. Eu queria nessa manhã orar por vocês, como pastor de vocês, para que vocês sejam despertos, estejam alerta a toda investida do diabo contra a vida da esposa de vocês, a toda investida do diabo contra os seus filhos, contra o seu ministério. Que nós estejamos atentos a tudo aquilo que muitas vezes a gente não está atento. E muitas vezes eu falo por mim também, quantas vezes eu feri a minha esposa, quantas vezes eu feri as minhas filhas, porque caí em armadilhas, caí em ciladas, tratei aquilo como algo emocional, como, eu me sentia injustiçado, eu me sentia talvez desrespeitado, então eu agia de determinada forma. Eu preciso dizer algo para nós somos homens, nós somos os homens da nossa casa. Nós precisamos parar a investida do capeta, nós precisamos parar. Irmão, Satanás não pode começar a destruir a nossa família através de nós, não vai. Não pode, não vai, em nome de Jesus. Nós somos homens. Deus tem falado conosco, Deus tem colocado a família na nossa responsabilidade. Eu não estou aqui dizendo que as irmãs também não têm, tem cada um de nós. Eu não tenho a visão que o homem é o sacerdote do lar. Eu não tenho essa visão. Porque o sacerdócio é para todo cristão. O sacerdote do lar não é só homem. A mulher é sacerdote também. Todo crente é sacerdote. Todo cristão é sacerdote. Mas nós, como homens, temos a obrigação de tratar a nossa esposa como parte mais frágil. Está lá em 1 Pedro capítulo 3. Tratar a nossa esposa como parte mais frágil. A mulher, aonde que era a parte mais frágil? A mulher é mais forte que nós. A mulher aguenta a dor, a mulher cuida da casa, ela trabalha fora, ela arruma tudo, ela cuida dos filhos, ela que acorda de madrugada, ela é muito mais forte do que nós, irmãos. As mulheres são... Mas aonde que ela é mais frágil? É no mundo espiritual, ela é mais suscetível. Ela sente as opressões do mundo espiritual. Ela sofre. Irmão, vocês não sabem, ainda mais minha esposa, é tão sensível ao mundo espiritual, que eu e ela não temos nenhum problema. Tem dia que eu olho para a Adriana está prostrada na cama, não consegue levantar, o que está acontecendo? Ela tem alguma coisa errada. Irmãos, qualquer coisa que acontece na igreja, a minha esposa sofre. Qualquer coisa que acontece na sua casa, no seu trabalho, a sua esposa sofre. Então nós somos chamados a protegê-la. Irmãos, eu quero orar por vocês para que vocês sejam protetores da sua casa, homens de oração. Não deixa a oração para sua esposa, é você que tem que orar. Não deixa o ensino da Bíblia para os filhos, para a sua esposa, é você que tem que ensinar. Somos nós, irmãos, que temos que ter essa postura. É claro que elas vão fazer isso, mas imagina a mulher carregando um piano nas costas, enquanto nós estamos lá sentados vendo jogo de futebol. Não, queridos, jogando videogame. Graças a Deus que eu não jogo videogame, irmão. Graças a Deus que eu não jogo. Eu queria que a igreja levantasse as suas mãos. Você que é filho, você que é esposa. Pai, em nome de Jesus, eu quero orar por esses homens, varões preciosos na presença do Senhor. Pai, eu quero declarar sobre eles, Pai, uma unção tal, onde eles vão estar atentos a toda obra satânica, a toda intenção maligna. Deus, eles não vão ignorar, Pai, as intenções do diabo para trazer desestabilização à casa, ao lar, à família, aos filhos, não importa aquilo que eles estão vivendo, as finanças. Pai, eu oro para que eles sejam agora revestidos de autoridade, de discernimento. Deus, que os seus olhos sejam abertos agora e eles possam discernir armadilhas que o diabo tem colocado na frente deles, na frente da sua casa. Eu oro para que eles sejam revestidos de poder, de ousadia, de, Deus, intencionalidade. Eles serão, Deus, intencionais para guardar a sua casa. Não vão esperar acontecer as coisas, mas eles vão dar um passo, Deus, um passo de atividade, um passo proativo, Pai, em direção àquilo que o Senhor tem para eles, para suas esposas,
esposas e para aqueles que têm filhos, para os seus filhos. Deus, que o Senhor os revista agora, abra os olhos de cada um deles. Como igreja nós oramos por eles, nós os abençoamos, nós os fortalecemos e cremos que o Senhor está levantando aqui, Deus, homens cheios do Senhor, cheios de sabedoria, cheios do Espírito, homens, ó Deus, que estarão atentos a toda armadilha, toda disposição satânica, a todo engano maligno para roubar a sua força e a sua saúde. Em nome de Jesus, nós abençoamos estes irmãos, em nome de Jesus. Amém? Amém, querido. Pode voltar para o seu lugar. Se a sua esposa estiver aqui, dá um abraço nela e agora é hora de você pedir perdão para ela, amém? Se Deus tocar no seu coração, peça perdão à sua esposa.